Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então falar hoje, concluindo as propriedades aí da potenciação. Na aula anterior, eu falei sobre 4 propriedades e vamos agora concluir as demais 4, que é no total 8 propriedades da potenciação, certo? Então, vamos lá para a tela aqui do computador para concluir aí essa aula. A quinta propriedade aí é produto de potência da mesma base. O que é que isso quer dizer? Que o resultado do produto entre duas potências de base iguais sempre serão uma terceira potência, na qual ocorre a conversão da base e a soma dos expoentes dessa potência. Então, vamos supor então que nós tenha A e A pertence ao conjunto dos números reais. E temos M e N pertencentes aos conjuntos dos números naturais. Nós teremos o seguinte: se nós vamos multiplicar uma potência de base, uma base A com expoente N e a base A com expoente M, se vamos realizar essa multiplicação, consequentemente, nós teremos o seguinte: A elevado a N vezes A elevado a M será igual a A elevado a N mais M. Como assim? Vamos verificar aqui um caso com mais de 2 termos. Por quê? Vamos supor então que a gente tenha A vezes A elevado a N vezes A elevado a M e assim sucessivamente. Nós teremos a soma de N mais M mais P mais Q e assim sucessivamente no expoente, beleza? Vamos então para um exemplo com números. Vamos supor aqui que nós tenhamos x elevado à terceira vezes x elevado à segunda. Supondo então, vamos distribuir, x vezes x vezes x. Eu coloquei aqui em vermelho, para a gente conseguir observar, vezes x desse segundo caso aqui. Vamos supor então que a gente teremos x elevado a 3 mais 2, certo? Então, consequentemente, x será elevado a 5. Vamos supor que a gente não soubesse dessa propriedade aqui, dessa propriedade do produto de potência da mesma base, base x. Mas vamos então fazer o procedimento normal, multiplicação. Então nós teremos x vezes x vezes x vezes x vezes x 5 vezes. Então, quando multiplicamos o mesmo número por diversas quantidades de vezes multiplicando, consequentemente será a mesma as diversas vezes multiplicando, Então, o x será elevado a 5, beleza? Agora vamos para totalmente número, tanto na base quanto no expoente. Vamos supor aqui que nós tenhamos 3 na base, para os 3 casos, e o expoente 3, 4 e 5. Pegando para o primeiro bloco, nós teremos 3 vezes 3 vezes 3. Para o segundo bloco, que será 3 elevado a 4, multiplicaremos 3 4 vezes. E para o último bloco, 5 vezes o número 3. Então, a gente teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Número 3. Então, se a gente pegar e fizermos isso aqui, 3 mais 4 mais 5, será bem mais fácil do que a gente sair contando elemento por elemento. Já imaginou se nós temos aqui um número bem grande, 100? A gente iria contar 100 mais 50, mais 20, mais 30 e assim sucessivamente. Então, a gente faremos a soma apenas da potência, certo? Apenas do expoente, beleza? Agora vamos para a sexta propriedade, que é a divisão de potência da mesma base. Vamos supor então que agora na divisão de potência da mesma base, a gente vamos conservar a base e o expoente a gente fará a diferença, a subtração do expoente, certo? Como assim?
O A, né, é necessário que seja diferente de zero, ele é dos conjuntos dos números reais, e o N, vamos supor que a gente tem um expoente N e um expoente M, só que o A vai ser dividido pelo A elevado ao expoente M, enquanto a parte de cima, A expoente N. Ao igualarmos, a gente teremos o seguinte, A elevado a N menos M. Por que isso? Vamos aqui para um exemplo prático. Vamos supor que nós tenhamos aqui 2 elevado a 8 sobre 2 elevado a 3. Ao nós distribuirmos, fazermos a distribuição, a gente teremos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 8 vezes, certo? E abaixo nós teremos 3 vezes. Se nós realizarmos o seguinte procedimento de divisão, a gente cortaremos 2 com 2, 2 com 2 e 2 com 2. Consequentemente, a gente teremos quanto? 1, 2, 3. Então, nós teremos o seguinte, né? Aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que será igual a 2 elevado à quinta, não é isso? Então, se a gente pega e já faz direto aqui, né? Então, vou pegar aqui separado um caso aqui, 2 elevado a 8 sobre 2 elevado a 3, será igual a 2 elevado a 8 menos 3. Tudo isso será igual a 2 elevado a 5. Viu como é bem mais simples? Ele vai com o sinal invertido para a parte de cima, beleza? Se aqui no caso embaixo, Emanuel, tivesse subtraindo, ele passaria para a parte de cima, somando, beleza? Agora vamos supor aqui que a gente tenhamos o seguinte. Vamos supor que nós tenha 2 elevado a 5 sobre 2 elevado a menos 2, certo? O que é que acontece aqui? Acontece o seguinte, o valor que está em cima conserva a base, o expoente também é conservado e o expoente que está embaixo, ele vai inverter o sinal. Esse sinal aqui está negativo, então ele vai, no caso, somar com esse, beleza? Por quê? Porque a gente inverte o sinal do expoente da base da divisão, beleza? Então, consequentemente, nós teremos 2 elevado a 7, beleza? Esse, no caso, para a divisão de potência da mesma base. Vamos agora para a sétima propriedade, que é a propriedade da potência de potência. O que é que isso quer dizer, Manuel? Potência de potência é meio até redundante, não é isso, essa frase? Mas é isso mesmo, galera. É o seguinte, é quando a base da potência é uma outra potência. Para isso, nós multiplicamos os expoentes e conservamos a base. Como assim? Vamos supor, então, que nós tenhamos um elemento A que pertence ao conjunto dos números reais, diferente, então, de zero. Os demais múltiplos pertencem ao conjunto dos números naturais. Se nós temos o A elevado a N, entre parênteses, elevado a M, consequentemente, o A será expoente N vezes M. Como assim? Vamos supor então que nós tenhamos aqui esse caso, 3 elevado a 4, fechando parênteses, elevado a 2. Então nós teremos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Teremos ele 4 vezes, não é isso? Devido ao expoente daqui de dentro. Consequentemente, se todo esse parênteses é elevado a 2, ele será repetido 2 vezes, não é isso? Então, ao somarmos, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, consequentemente, teremos aí 3 elevado a 8, certo? Com isso, nós conseguimos observar o seguinte, que 3 elevado a 4 elevado a 2 é a mesma coisa de 3
elevado a 4 vezes 2, que vai dar igual a 3 elevado a 8. O mesmo valor, não é isso? Então, essa propriedade também potência de potência, porque nós também vamos ter casos que uma potência pode ser elevado a outra potência e assim sucessivamente. Isso, né, é feito para quantos elementos nós temos. Supondo então que nós tenhamos aí infinitos elementos. Nesse caso aqui exemplifiquei com 3 elementos, elevado a n, elevado a m e elevado a p. Multiplicaremos os 3 elementos. Essa é uma questão que cai muito em concurso, certo? Em provas aí de vestibulares, coisas do tipo, essa propriedade potência de potência. Vamos supor aqui esse caso aqui, 4 elevado a 2, elevado a 3 e elevado a 5. Nós teremos 4 elevado a 2 vezes 3 vezes 5, que totaliza aí 4 elevado a 30. Já imaginou se a gente fosse fazer um por um? O trabalho que daria? Olha, aqui a gente só tinha 8. Já foi um trabalho aqui grande. Imagine se fosse para fazer aqui de 30, certo? Então essas coisas, essas propriedades matemáticas é para facilitar no aprendizado, beleza? Vamos agora para a última propriedade, mas não menos importante. Cuidado com os sinais. Neste caso, cada um dos fatores deverá ser elevado separadamente ao expoente da potência. Dessa forma, se A e B forem pertencentes ao conjunto dos números reais e diferente de zero, certo? Sempre é bom frisar isso, que sempre a base será diferente de zero, porque se a base for igual a zero, o resultado de toda a operação será sempre igual a zero, certo? Pois como vimos lá na multiplicação, qualquer coisa multiplicado por zero sempre dará o resultado resultante zero, certo? E o expoente pertence ao conjunto dos números naturais. Consequentemente, teremos o seguinte: para a multiplicação, se A vezes B, entre parênteses, nós temos elevado um expoente, o expoente tanto será elevado em A, quanto elevado em B, certo? Já que as bases deles dois são diferentes, certo? Também podemos realizar o seguinte passo: multiplicar A vezes B e depois, consequentemente, elevar ao expoente. Vamos supor então que A seja 2 e B seja 3. Se nós fizermos o seguinte procedimento, aqui vamos supor então que seja elevado a 2, certo? Só para facilitar aqui o cálculo. Para facilitar a visualização de vocês. Nós temos duas formas, né, de realizar esse procedimento. Temos essa daqui, que será elevar o 2 a base 2 ao expoente 2, vezes a base 3 vezes o expoente 3, que nós teremos então 4 vezes 9. 4 vezes 9 nós temos um total de 36, beleza? Agora vamos supor o seguinte caso. Vamos supor então, para o mesmo valor, nós realizamos o seguinte procedimento. 2 vezes 3, 6 elevado a 2, vamos ter 6 vezes 6, que vai dar igual a 36. Ó, verificando aqui que mesmo realizando de formas diferentes, a gente obtemos o mesmo resultado, beleza? Mas isso aqui é mais para facilitar em alguns tipos de procedimento, certo? Alguns passos matemáticos. Agora vamos ver para a divisão. Para a divisão acontece a mesma coisa. A diferença é que você vai colocar o expoente na base de cima e o expoente na base de baixo. Que seria a mesma coisa de a gente realizar a divisão primeiro, né? Igual a gente fizemos aqui primeiro a multiplicação. Você poderia aqui realizar a divisão primeiro e depois elevar ao expoente. Ou então, elevar o expoente em um e elevar o expoente em outro, sem nenhum problema, beleza? Por hoje, então, concluímos aí a parte de propriedades da potenciação. Na próxima aula, já vamos ver aí práticas aí, questões de concursos, questões de vestibulares, do Enem, de diversas outras provas aí que tiveram e tem
esse conteúdo é um conteúdo que cai muito, com muita frequência aí nas provas de vestibulares, beleza? Diretas e outras indiretas. Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos aí nos próximos exercícios.